Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando o nosso jeito de estarmos em comunhão, de estarmos juntos, unidos na mesma fé, no mesmo propósito, nesse momento de isolamento social necessário, importante, que cada um de nós estejamos conscientes dessa necessidade. Não é simplesmente um modismo, é uma situação de imperatividade. Nós precisamos fazer isso, precisamos nos recolher, voltar para dentro. É um momento em que nós estamos redescobrindo algumas coisas, redescobrindo os verdadeiros laços, de proximidade, de estar em casa, de estar reunido com a família, de ter os nossos momentos a sós com Deus, de nos recolher no nosso quarto, na nossa intimidade. Isso tem sido, assim, creio que importante, e dará para nós também um novo hábito, um novo rumo. Diz um ditado que as coisas para melhorar precisa piorar. Então eu creio que no final de tudo isso nós sairemos cristãos melhores, profissionais melhores, sairemos uma família melhor, uma família mais próxima, onde as pessoas aprenderão a ouvir um pouco. Não estamos no meio do caos, não estamos no meio de uma situação irreversível, não é verdade. Nós precisamos manter a serenidade, manter a calma, sem pânico diante do que estamos vivendo. E eu quero compartilhar nesse momento com vocês uma passagem bíblica em Mateus 26, do verso 36 ao verso 41. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do versículo 36 até o 41. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus veio com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: ficai sentados aqui enquanto eu vou ali orar. Enquanto trazia consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer e se angustiar muito. Então lhes disse: minha alma está completamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: então, nem sequer uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava encaminhando a sua vida para o momento em que ele seria preso, julgado, condenado e crucificado. O momento em que o seu corpo físico passaria pelas maiores provações, as piores provações que um homem pode suportar, ou pode viver, ou pode passar. Ele passou. E ele estava, diz o texto, que ele estava angustiado, perturbado. Ele estava triste, diz o verso 38. Minha alma está completamente triste. E não era simplesmente uma tristeza. Ele disse que essa tristeza era uma tristeza de morte. Está completamente triste até a morte.
e ele, manifestando isso, é a prova singular de que Jesus era 100% Deus e era 100% homem. Comprovando que, necessariamente, nós enfrentaremos situações e momentos em que estaremos abatidos, nós estaremos entristecidos, e que essa tristeza pode ser angustiante, pode ser dilacerante, pode nos levar a uma tristeza até mesmo de morte. Mas é interessante e importante a gente frisar a forma, qual foi a arma que Jesus usou nesse momento de angústia de morte, neste momento de tristeza de morte, nesse momento em que ele foi tomado por um sentimento de tristeza, de angústia. Ele não ficou passivo diante dessa situação, de maneira nenhuma. Você vai ver que logo depois do texto manifestar esse sentimento que estava sendo nutrido dentro dele, ele chama então os seus discípulos para orar. Vai até o monte do Getsemane, chama 3 à parte e vai orar em um lugar mais retirado. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, o nosso espírito está preparado. Nós que conhecemos o Evangelho, nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós que somos habitação, que somos templo do Espírito Santo, esse espírito está pronto, nós reconhecemos, nós sabemos identificar a situação em que nós estamos vivendo. Nós sabemos identificar que o mundo caminha, sim, na direção do fim. Nós conseguimos discernir que as coisas relacionadas no livro do Apocalipse estão surgindo, estão pipocando diante dos nossos olhos. São notícias de todos os lados, são pragas, são guerras, rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, famílias sendo destruídas. Nós temos visto isso a todo instante. E agora acaba ficando visível o quão nós somos fracos diante de um mal invisível que está lá fora desse vírus. O Espírito está pronto, reconhece, entende todas essas coisas, mas Jesus disse: vigiem, lembrem-se, prestem atenção, percebam os sinais, mas ele diz: orem. Orem para que essas coisas, elas não sejam maiores do que vocês, para que essas coisas não vos submetam. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não estejam sendo levados por esse momento de medo, de pânico. A palavra de Deus diz que o próprio Deus tem prazer na morte dos seus santos. A nossa salvação, a nossa libertação, a morte vai trazer essa libertação quando nós haveremos de deixar esse corpo e estar com Deus, estarmos com o Senhor para toda a eternidade. Não permitam que o pânico tome conta. Orem. Então orem. Você está angustiado, você está preocupado, você está sendo sucumbido, você está sendo destruído por todas essas notícias. Saia da internet, desligue a televisão. Essa enxurrada, esse volume grande de notícias que sobrevém sobre nós, ela é terror. Fuja disso. Vá para a Bíblia. Entre no teu quarto de oração. Permita que a oração dissolva todo esse medo. A oração funciona nesse momento como um detergente que acaba dissolvendo, destruindo todo esse momento de preocupação, de angústia de morte. De preocupação com parentes, de preocupação com filhos, com marido, com esposa, uma preocupação geral, que não tem sentido, porque não é possível fazer nada.
vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, para que essa tentação não roube a nossa lucidez, não roube a nossa capacidade de discernir. Uma coisa é você ir para o alto mar quando está tudo calmo, está tudo tranquilo, e você então vai para o alto mar. E enquanto você está navegando no alto mar, do nada sobrevém uma tempestade. E você recorre à fé, porque a fé é isso, é você confiar que Deus vai te dar o livramento. Uma outra coisa é você pegar, entrar no seu barco e ouvir a meteorologia que diz que está se levantando uma grande tempestade, com ondas de 25, de 30 metros. É insensato você pegar esse barco e ir para alto mar e dizer que Deus é maior e que Deus vai te livrar. Não, nós não estamos aqui para tentar o nosso Deus, para querer provar o nosso Deus. A fé que nós temos nele não é assim. Não é assim, não é assim. Não é assim que devemos proceder. Se a carta náutica, se a meteorologia está dizendo que o vento, que o mar está raivoso e que vem ondas que podem destruir qualquer tipo de embarcação, não é para nós entrarmos no mar. É para recorrermos. Não é momento. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, nesse momento, a gente percebe na maneira com que ele conduz esse momento, numa oração humilde. Lucas diz que ele se ajoelhou. Mateus diz que ele prostrou-se o rosto sobre o seu rosto, colocou o rosto na terra, no pó. A humildade é a postura nossa diante de Deus, nas nossas orações. Colocar o rosto no chão. Pois porque em nós não há esperança nenhuma, não há esperança nenhuma. Não há esperança nos médicos, nos remédios, não há esperança. A esperança está só em Deus. A predominância do nosso socorro vem de Deus. Devemos nos humilhar para que Ele nos exalte no seu tempo, no momento certo. A oração, ela começa pela humilhação, pela a nossa humildade, a humilde oração, de reconhecer que Deus é soberano e que nós não merecemos, não temos nada, nós não podemos exigir, não podemos cobrar nada de Deus. Não existe nada em nós. A oração, ela é filial. É na oração que a gente relembra que somos filhos. Relembramos que temos um Pai amoroso. Temos um Pai que nos adotou. Esse direito foi confiscado de nós na traição de Adão e Eva, no pecado de Adão e Eva, mas que Jesus restaurou. Jesus, na sua morte, na cruz, ele restaurou essa condição minha e sua de sermos filhos, de podermos dizer Abba, Pai. Abba, Pai. Como pessoa, eu e você não temos direito nenhum. Como pessoa, eu e você não temos direito nenhum. Mas nada pode tirar o direito de filho. Um direito que foi nos outorgado, que foi nos dado através do sacrifício de Cristo. E nós, então, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. E nós podemos, então, reclamar a proteção do Pai e dizer, Paizinho, e ouvir dele, não tenha medo, porque o meu Pai ouve o meu clamor. Não tenha medo, porque o nosso Pai ouve o nosso clamor. E você pode dizer isso a Ele, Pai,
ouve. Ouve o meu clamor, ouve a minha petição, ouve a minha oração humilhante na minha condição de filho, imerecedor, como o filho pródigo. Diz o texto que Jesus fez isso 3 vezes. Por 3 vezes ele chegou diante do seu Pai em oração. Orou por 3 vezes. Isso diz para mim e para você: não pare de prevalecer. Ore. Ore 1, ore 2, ore 3. Ore por anos, meses. Tenha a oração perseverante. Seja como aquela viúva inoportuna, que bateu na porta do juiz, que bateu na porta do juiz, que bateu na porta do juiz suplicando. Ela não conseguiu na primeira, mas ela continuou batendo, ela continuou suplicando, ela continuou incomodando, até que o juiz decidiu fazer para cessar a importunação. A oração, ela precisa ser perseverante. A oração é a semente que é lançada. Depois, a oração é quando nós estamos cuidando, esperando, regando a terra, aguardando que essa semente possa vir a germinar. Persevere em oração. Não pare jamais de orar. Não importa o motivo, você pode muito bem achar que não tem solução, você pode muito bem achar que não vale mais a pena. Ore a si mesmo. Ore porque você não está pedindo, a tua oração não está sendo direcionada a uma pessoa, a um homem, está sendo direcionada ao Pai. Ao Pai que ouve a oração do Filho e que no momento oportuno haverá de atender, haverá de vir em socorro. Jesus, no final da sua oração, ele demonstra que era uma oração de resignação. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou num momento de angústia e estou dizendo: passa de mim esse cálice, eu não quero beber. E nós não queremos dificuldade, nós não queremos passar por sofrimento, por angústia, nós não queremos viver, muitas vezes, situações conflitantes. Mas Jesus diz assim: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você já se perguntou se aquilo que você está vivendo ou está passando não está ali a vontade de Deus, que você enfrente aquilo, que você cresça com isso, que você aprenda? Será que não é necessário você passar por isso? Será que não é necessário você enfrentar isto? Será que não é necessário aprender com o que você está vivendo, ao invés de pedir para que Deus te liberte? A nossa oração tem que ser uma oração de resignação. Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, nós queremos, mas a vontade dele é que tem que prevalecer. E nós falamos isso, mas muitas vezes é da boca para fora. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Render-se a Deus. Meus irmãos, render-se a Deus, render-se à vontade de Deus, é a nossa maior dificuldade. Porque nós achamos que sabemos mais do que Deus. Nós, como pais, achamos que somos melhores do que Deus. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando nós nos rendemos a Deus, Deus se revela. Quando nós nos debatemos, quando nós lutamos, nós estamos impedindo que Ele se revele, que a sua vontade
se revele, se mostre. Se mostre na vida do nosso filho, se mostre na vida do nosso cônjuge, se mostre na nossa empresa, se mostre, se revele. Deixe que a verdade de Deus prevaleça e Deus se revelará para você. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já percebeu o quantas vezes a história da sua vida se repete, momentos da sua vida se repetem? Não é melhor você baixar a guarda, se resignar e deixar que a vontade de Deus seja feita? Não é melhor dizer, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres? Porque Ele sabe o que dar, como dar e quando dar. E Ele sabe quando negar. E nós não estamos preparados para não. Nós não estamos preparados para dividir. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é superior à nossa vontade. Ainda que nós não compreendamos e não entendamos todas as coisas, é necessário que nós nos rendamos à presença dele, à vontade dele. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim suplicando, sincera e inoportunamente, mas com humildade e resignação, nós podemos crer que a vontade dele será maior e melhor na nossa vida. Então diga comigo, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Feche seus olhos. Pai, na condição de filho, é que eu estou e adentro a tua presença, na condição de filho que sabe que não sou merecedor, que não sou digno, mas na condição de filho que foi adotado através do sacrifício de Jesus e que agora, por intermédio desse sacrifício, pode estar diante de ti. Eu clamo por mim e pelo meu irmão, para que nós possamos juntos, Senhor, aguardarmos a tua ação, a tua providência, esperarmos, porque sabemos que tu és aquele que sabe a hora, sabe o que dar, como dar e quando dar, porque tu és o nosso Pai. Abba, Pai, se cumpra não a nossa vontade, mas a tua vontade. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que tenhamos uma semana de vitória, que tenhamos uma semana de crescimento espiritual, que tenhamos uma semana onde nós vamos experimentar o novo de Deus. E que juntos nós possamos alcançar a vitória. Deus te abençoe.